Olá, gente. Eu me chamo Elben Wagner e vamos resolver algumas questões ligadas ao conteúdo de associação de resistores. Nós temos a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista, que é uma mistura dos dois, do paralelo com série. Vamos começar pela associação em série, tá? Então vamos lá. A primeira questão ela fala assim para você: dada a associação, determine. Ele deu aqui a associação para você. É uma associação em série, por quê? Vamos lá. Porque eu tenho um fio e eu tenho um resistor, dois resistores, três resistores. Eu tenho três resistores ligados a apenas um único fio, um do lado do outro. Toda vez que você tiver uma configuração como essa, que eu tenho um fio, tá? E alguns resistores ligados a esse fio, esse aqui é o símbolo dos resistores, tá, gente? E alguns resistores ligados a este fio, isso aqui é um exemplo de uma associação em série, tá bom? Como que seria a associação em paralelo? A associação em paralelo, ela tem característica diferente. Ela tem aqui, por exemplo, eu tenho, tá aqui, ó, um resistor, dois resistores, três resistores ligados a um ramo de fio. Mas perceba comigo como esse desenho aqui é diferente desse outro aqui. Neste aqui eu tenho cada fio, ó, tá aqui, ó. Eu tenho exemplo aqui, ó. Eu tenho cada fio com um resistor, com um equipamento ligado. Neste outro exemplo, não. Eu tenho um único fio e vários resistores ligados nesse fio, um do lado do outro. Isso é uma associação em série. Quando eu tenho como esse outro exemplo aqui, que eu mostrei para você, que eu tenho as ramificações de fio, tá aqui, ó. Eu tenho um resistor, dois resistores, três resistores. Perceba comigo que cada resistor tem o seu próprio fio e está um embaixo do outro. Não está um do lado do outro, está um embaixo do outro. Isto é um exemplo de uma associação em paralelo, tá bom? Então vamos embora. Espero que você tenha entendido o início, pelo menos, para a gente começar a questão. Tá aí a associação em série. Eu tenho um resistor, o primeiro resistor vale 20, o segundo resistor vale 10 e o terceiro resistor vale 50. E a DDP de toda a associação vale 240 volts. Bora ver o que ele está pedindo. Na letra A resistência equivalente da associação. Gente, numa associação em série, como é que a gente calcula o resistor equivalente? Gente, primeiramente, o resistor equivalente é aquele resistor que sozinho ele equivale à força dos outros três, ou à força de todos os resistores da associação. Por isso que o nome dele é resistor equivalente, porque o valor dele equivale aos dos outros. Ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma força, ele tem a mesma intensidade dos outros todinhos. Eu posso substituir esses três resistores por um único resistor que tem a força deles três, chamado de resistor equivalente, tá bom? Então vamos embora. Resistor equivalente, você já sabe o que é. Resistor equivalente é aquele resistor que sozinho ele equivale aos três desse exemplo aqui, tá? Como é que se faz para calcular o resistor equivalente de uma associação em série? É a soma direta dos resistores. Você soma direto os resistores. E esse é o valor do resistor equivalente. Então, na letra A, vamos embora. Bora resolver aqui. Na letra A, quanto vale o resistor equivalente? Resistor equivalente de uma associação em série é R1 mais R2 mais R3. Eu tenho aqui R1, R2 e R3. É a soma direta dos resistores. Eu tenho 20 mais 10 mais 50. Então ficaria assim, ó. Resistor equivalente de uma associação em série é 20 mais 10 mais 50. Quanto é que daria a resposta? Resistor equivalente ficaria quanto? Eu tenho 50 com mais 10 dá 60, com mais 20 dá 80 ohm. Pronto. Esse aqui
é o valor do resistor equivalente. Na letra B, o que ele está pedindo na letra B? Na letra B, tá? Ele está pedindo a intensidade de corrente da associação. Presta atenção que o resistor equivalente ele vale 80 e a DDP vale 240 volts. Se eu tenho a resistência e eu tenho a DDP, eu posso encontrar a letra I. Então vamos embora. Como é que se calcula aqui nesse exemplo aqui a letra B? Ele quer saber a intensidade de corrente da associação. A gente vai usar essa fórmula bem aqui, ó. I é igual a DDP dividido pelo resistor equivalente. Quanto vale a DDP? 240 dividido pelo resistor equivalente, que vale 80. Nós encontramos isso aqui na letra A. Eu vou cortar esse zero aqui de baixo com esse zero aqui de cima para facilitar a minha vida. Quanto dá 24 dividido por 8? Resposta: 3 ampere. Tudo bem até aí? 24 dividido por 8, 3 amperes. Tá? Na letra B, já foi. O que ele quer na letra C agora? Letra C. Na letra C, ele quer a DDP de cada resistor. Então, bora para cá. Ele quer saber quanto vale. Ele quer saber quanto vale a DDP do primeiro, quanto vale a DDP do segundo e quanto vale a DDP do terceiro resistor. É isso que ele quer saber. Então, vamos calcular essa DDP de cada um deles. Ficaria aqui, ó, letra C. DDP do primeiro é R1 vezes a corrente elétrica. DDP do segundo é R2 vezes a corrente elétrica. DDP do terceiro é R3 vezes a corrente elétrica. Gente, eu tenho R1, R2 e R3. Eu não tenho I1, I2 e I3, tá? Por quê, professor? Porque numa associação em série, a corrente elétrica é igual para todos. Para todos os resistores, a corrente elétrica é igual para eles todos. Não precisa ter I1, I2 nem I3. É igual para todo mundo. Agora é diferente. R1, R2 e R3 possuem valores diferentes. Presta atenção aqui, ó. Quanto é que vale aqui, ó? Tá aqui na minha associação, ó. Ó, R1 é diferente do R2 e o R3 também. Eles não são números iguais. R1, R2 e R3, resistor 1, resistor 2 e resistor 3, eles não têm os valores iguais, têm os valores diferentes. E é por isso que a gente coloca R1, R2 e R3. Diferente da letra I, porque a letra I, a corrente elétrica numa associação em série, ela é igual para todo mundo. Então não precisa ter I1, I2 nem I3. Só basta colocar a letra I. Tá bom? Então ficaria assim, ó. Vamos lá. Quanto vale a DDP do primeiro resistor? A resistência 1 vale 20. Vezes a corrente. Quanto é que vale a corrente? Nós encontramos bem aqui, ó. Tá aqui a corrente. Ela vale 3. E é 3 para todo mundo. Então, ficaria vezes 3. 3 vezes 20 dá quanto? É só você fazer aqui, ó. Eu tenho 20, vou multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, 6. Dá 60, tá? Então, quanto é que vai dar a resposta aqui? 60 volts. Bora lá. Do segundo. DDP do segundo é 10, que vale a resistência, vezes a corrente, que vale 3, porque é 3 para todo mundo. 3 vezes 10, gente, eu tenho 10, vou multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. O número 1 multiplicado qualquer número é o mesmo número, tá? Então, a resposta dá 30. Então, vamos lá. Então, aqui vale 30 volts. Agora, o 3, que é a DDP3, ficaria R3 vale 50, vezes 3, que é igual para todo mundo, que é a corrente elétrica. 3 vezes 50, eu tenho 50 multiplicado por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 150, tá? Então, presta atenção aí, 150. Então, fica 150 volts. Pronto. Essa aqui é a resposta completa da associação que ele perguntou para você. Vamos revisar? Ele perguntou para você quanto vale o resistor equivalente. Resistor equivalente de uma associação em série é a soma de todos os resistores, soma direta. Deu quanto? Deu 80. Depois, ele perguntou
Quanto vale a corrente elétrica da associação? Aí você vai usar essa equação bem aqui. I é igual a U sobre o resistor equivalente. A DDP do sistema vale 240. O resistor equivalente vale 80. 240 dividido por 80, a resposta dá 3. Agora, ele perguntou quanto vale a DDP de cada resistor. A DDP do primeiro, a DDP do segundo, a DDP do terceiro. E nós fizemos aqui. A DDP do primeiro vale 60. A DDP do segundo vale 30. E a DDP do terceiro vale 150. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Vamos resolver a segunda questão relacionada à associação em série. Gente, lembrando, a associação em série é aquela que você tem um fio, uma ramificação de fio, e você tem alguns resistores associados, ligados a este fio. Tem um único fio e alguns resistores ligados a este fio. Um do lado do outro. Diferente de uma associação em paralelo, que na associação em paralelo a configuração é diferente. Você tem aqui um resistor, você tem outro resistor, você tem um terceiro resistor. Perceba comigo que numa associação em paralelo, eu tenho cada resistor em um fio, um embaixo do outro. Tudo bem? E na associação em série é diferente. Perceba que um não é igual ao outro. Eles são diferentes, tá bom? Então vamos lá. Com isso, eu só quis explicar para você uma pequena diferença para a gente poder continuar, caso você não soubesse a diferença de uma associação em série e de uma associação em paralelo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui no meu primeiro resistor o valor de 8 ohm, o segundo resistor 2 ohm e o terceiro resistor o valor de 20 ohm, tá? O que ele pede na letra A? A resistência equivalente da associação. Gente, deixa eu te lembrar uma coisa. O resistor equivalente é aquele cara que ele consegue substituir os outros resistores da associação. Nesta associação, eu tenho 3 resistores. O resistor equivalente é aquele cara que sozinho ele equivale à força, à intensidade, ao poder dos outros 3, tá bom? Ele pode equivaler aos outros todinhos da associação. Se for 2, se for 3, se forem 4, se forem 5. Esse resistor é chamado de resistor equivalente, porque ele equivale aos outros 3 em um único resistor, tá bom? Então vamos embora. Então temos aqui o resistor equivalente. A letra A pede para determinar o valor do resistor equivalente da associação em série. Vou colocar aqui letra A. Gente, resistor equivalente de uma associação em série. Como é que a gente faz para calcular? Resistor equivalente de uma associação em série é a soma direta dos resistores. Eu tenho resistor 1, 2 e 3, tá? Como é que eu faço para calcular isso? É só somar diretamente eles. Resistor equivalente vai ser igual. Quanto vale o primeiro? Vamos ver aqui. O primeiro vale 8. O segundo resistor vale 2. E o terceiro resistor vale 20. E a gente vai colocar aqui 8 mais 2 mais 20. Resistor equivalente vai ser igual a 8 com 2 dá 10. Com mais 20 dá 30. Então, o resistor equivalente da associação em série apresentada vale 30. Posso dizer que esse resistor aqui sozinho, ele tem a força dos outros 3, tá? E ele vale 30. Tudo bem? Então, vamos embora. Na letra B, o que está pedindo na letra B? A intensidade de corrente da associação. Gente, bora voltar para cá. Presta atenção aqui comigo. O resistor equivalente vale 30. Quanto vale a minha DDP? Tá aqui, ó. DDP do sistema vale 60. Então, eu posso dizer que aqui vale 60 volts, tá? Se eu tenho o valor do resistor equivalente e eu tenho o valor, tá, da DDP desse resistor que é da associação, então eu posso encontrar o valor da corrente elétrica desse resistor. Vamos embora. Fazendo a letra B aqui. Na letra B, ele quer saber a intensidade de corrente e a gente vai usar essa fórmula bem aqui, ó. I é igual a U sobre o resistor equivalente. Quanto vale o U?
U vale 60, que é a DDP. Quanto vai resistor equivalente? Nós calculamos, ele vale 30. Presta atenção que ele está aqui em cima, ó, ele vale 30, tá? Vou eliminar esse zero de baixo com esse zero de cima para simplificar aqui a minha equação. Quanto ficaria 6 dividido por 3? Resposta, 2. Mais 2 o quê? 2 amperes. Deixa eu te falar um detalhe da associação em série. Gente, numa associação em série, a corrente elétrica que passa por dentro da fiação, perceba comigo que eu tenho um único fio. Então, não tem para onde a corrente ir. Ela só vai seguir esse fio reto. Por causa dessa característica, nós calculamos que a corrente elétrica dessa associação vale 2. Significa dizer que para o primeiro vale 2, para o segundo vale 2 e para o terceiro vale 2. É 2 para todos os resistores da associação. Essa é uma característica especial, particular da associação em série, que a corrente elétrica ela vale para todo mundo. É o mesmo valor para todo mundo. Se você encontrar o valor da corrente elétrica para o primeiro resistor, automaticamente você encontrou para os outros dois ou para todos os outros da associação. Por quê? Porque você tem apenas um único fio onde essa corrente vai correr. Então, ela não vai se dividir, ela vai seguir reta por este fio. Por isso que numa associação em série, o valor da corrente elétrica é único, vale para todos. Tudo bem? Então, vamos embora. O que ele está querendo aqui na letra C? Na letra C, o que ele está querendo na letra C? Ele quer o valor da DDP de cada resistor da associação. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o U do primeiro, o U do segundo e o U do terceiro. Vamos calcular a DDP de cada um deles. Pensa comigo, eu tenho o valor do resistor de cada um e eu tenho também o valor da corrente elétrica. Tenho o valor da corrente elétrica de cada um deles, que vale 2. Vale 2 para todo mundo. Então, se eu tenho o valor da resistência e eu tenho o valor da corrente, eu posso calcular a DDP de cada um deles, tá bom? Então, vamos embora. É isso que a gente vai fazer agora. Aqui, letra C. O que é na letra C? A DDP de cada um deles. Eu quero a letra U do primeiro, é R1 vezes a corrente, porque vale para todos. Gente, presta atenção que não precisa colocar I1, I2 e nem I3. Por quê? Porque a corrente elétrica ela é igual para todo mundo. Ela vale I para todo mundo. Ela é o mesmo valor para todo mundo, tá bom? Por isso que não é necessário você colocar I1, I2 e I3. Agora, os resistores dessa associação eles não são iguais, presta atenção. Nesta associação, os resistores valem 8, 2 e 20. Eles não são iguais. Então, eu tenho que chamar de R1, R2 e R3. Por quê? Porque eles não são iguais. São valores diferentes. Por isso, eu coloco valor diferente, coloco letras diferentes. R1, R2 e R3, tá bom? Então, vamos embora. Espero que você tenha entendido isso. Então, como é que ficaria? O 1 igual a R1 vezes a corrente. O 2 é R2 vezes a corrente, que é igual para todo mundo. E o 3 é R3, que é o terceiro resistor, vezes a corrente elétrica. Bora ver quanto vale a DDP para cada um deles. Então, ficaria assim. R1 vale 8. E quanto vale a corrente elétrica? Vale 2. Nós calculamos bem aqui, ó. Presta atenção que na letra B, nós calculamos o valor da corrente. Vale 2 para todo mundo. Quanto é que vale o 2? R2 vezes a corrente. Quanto vale R2? R2 vale 2. Quanto vale a corrente elétrica? Vale 2, porque é 2 para todo mundo. R3, aqui ó, o 3 é R3 vezes a corrente elétrica. Quem é o R3? Vale 20. Quanto vale a corrente? Vale 2 para todo mundo. Vai ser igual a... E agora bora fazer esse cálculo direto. 2 vezes 8 dá 16 volts. 2 vezes 2 dá 4 volts. 2 vezes 20 dá 40 volts. Pronto. Aí eu tenho agora certinho o valor da DDP de cada resistor. É isso, gente. Olá, gente. Vamos agora para a terceira questão de associação em série, tá? Primeiramente, caso você não saiba o que é uma associação em série,
Eu tenho aqui essa figura que está sendo apresentada para mim, presta atenção. Eu tenho uma ramificação de fio, tá? Um fio elétrico qualquer, e eu tenho um resistor, dois resistores, três resistores, um colocado do lado do outro. Tudo bem? Eu tenho um único fio e colocado três resistores um do lado do outro. Isso é um exemplo de uma associação em série. A associação em paralelo ela é um pouquinho diferente. O desenho dela é mais ou menos isso aqui. Eu tenho aqui o primeiro resistor, o segundo resistor e o terceiro resistor. Presta atenção que eu tenho o resistor em um fio, outro resistor em outro fio e o terceiro resistor em outro fio. Um embaixo do outro. Tudo bem? Presta atenção que esses desenhos, estas configurações, elas são diferentes, não são iguais, tá bom? Então vamos lá. Espero que você tenha percebido a diferença, que é para a gente poder continuar trabalhando, tá? Numa boa. Nessa terceira questão, bora ver o que ele está pedindo para você. Na letra A, a resistência equivalente da associação. Gente, resistor equivalente é aquele cara que sozinho, tá aqui ele bem aqui do ladinho, eu vou colocar ele aqui. É aquele resistor que sozinho ele equivale à força dos outros três, à intensidade dos outros três, ao poder dos outros três. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos substituir esses três resistores e colocar um único resistor que equivale aos outros três ou a todos os outros da associação. Esse cara é chamado de resistor equivalente, tá bom? Então vamos embora. Como é que a gente vai para calcular o resistor equivalente de uma associação em série? A gente vai calcular bem aqui. Eu tenho letra A, ele quer saber o resistor equivalente da associação em série. Como é que a gente faz para calcular o resistor equivalente de uma associação em série? É a soma direta dos resistores. Eu tenho o resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Numa associação em série, é só somar diretamente esses valores. Vamos lá. O primeiro valor vale 15. O segundo valor vale 5. E o terceiro valor vale 10. E é isso que a gente vai fazer aqui. Resistor equivalente vai ser igual. Resistor 1 vale 15. Resistor 2 vale 5. Resistor 3 vale 20. É 20 ou é 10? É 10, né? Perdão, tá? Vale 10. Pronto. A soma direta vai dar quanto? Resistor equivalente igual a... Eu tenho 15 com mais 5 dá 20, com mais 10 dá 30. 30 ohm. Pronto. O valor do resistor equivalente na letra A já foi encontrado. Na letra B, o que ele está pedindo aqui na letra B? A intensidade de corrente da associação ou na associação. Gente, está aqui. Eu tenho meu resistor equivalente, que ele equivale aos outros três. O valor dele é 30, que nós encontramos o valor dele, tá? Presta atenção que a DDP do sistema todo vale 90. Então, eu posso trazer esse 90 para cá, 90 volts. Se eu tenho, presta atenção, se eu tenho o valor do resistor, eu tenho o valor da DDP, eu posso encontrar o valor da corrente elétrica, tá bom? Então, bora para cá. Na letra B, ele quer saber o valor da intensidade de corrente elétrica da associação. Eu posso usar essa fórmula bem aqui, ó. I é igual a U sobre um resistor equivalente. Quanto vale a DDP? 90. Quanto vale o resistor equivalente? Ó, nós encontramos ele bem aqui, ó. Tá aqui, ele vale 30. Para simplificar a minha vida, eu vou cortar esse zero aqui de baixo com esse aqui de cima, tá bom? Quanto é que dá? 9 dividido por 3 dá 3 amperes. Gente, eu vou falar para você uma característica especial da associação em série. Presta atenção que a associação em série tem um único fio, tá aqui, ó, um único fio, e eu tenho 3 resistores, um do lado do outro, ligados nesse fio. Então, presta atenção. Quando a corrente elétrica passar aqui por este fio, não tem para onde a corrente elétrica ir. Ela só vai para esse fio, ela não vai se dividir para outro fio. Tem somente esse único fio para a corrente elétrica passar. Então, nós encontramos nessa questão que a corrente elétrica vale 3 amperes.
Então, vale 3 amperes para o primeiro resistor, vale 3 amperes para o segundo resistor e vale 3 amperes para o terceiro resistor. A característica especial particular da associação em série é que a corrente elétrica é igual para todo mundo. Se você encontrar a corrente elétrica do primeiro, automaticamente você encontrou de todos os outros da associação. Por quê? Porque a corrente é única. Tá bom? Tranquilos até aí? Então, eu espero que você tenha entendido isso. Presta atenção também no seguinte. Esse cara aqui eu vou chamar de resistor 1. Esse segundo aqui eu vou chamar de resistor 2. E esse terceiro eu vou chamar de resistor 3. Por que eu estou chamando de resistor 1, 2 e 3? Porque, gente, se você prestar atenção, não é o mesmo valor. Esse primeiro vale 15, o segundo vale 5 e o terceiro vale 10. Não é o mesmo valor, por isso que eu tenho que chamar de R1, R2 e R3. Se todos tivessem o mesmo valor, vamos supor que fosse 5, 5, 5. Todo mundo vale 5. Eu ia chamar de R. Por quê? Porque todos possuem o mesmo valor. Mas não é o caso. Aí eu vou ter que chamar de R1, R2 e R3 porque eles não possuem o mesmo valor. São valores diferentes, logo eu tenho que colocar letras diferentes, tá bom? Então vamos embora. Bora para cá. O que ele está pedindo aqui na letra C? Aqui, ó, letra C. Na letra C, ele está pedindo a DDP em cada resistor da associação. Então, presta atenção para cá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a DDP do primeiro, a DDP do segundo e a DDP do terceiro. A letra U de cada um deles. O 1, o 2 e o 3, tá? 3 resistores. Vamos embora. Vai ficar bem aqui. Letra C. E que é a DDP de cada um deles. Então, vamos embora. Vou colocar aqui a DDP do primeiro é R1 vezes a corrente. A DDP do segundo é R2 vezes a corrente. E a DDP do terceiro é R3 vezes a corrente de cada um deles. Presta atenção que eu chamei de R1, R2, R3 e eu já te expliquei isso, porque são valores diferentes. Eu não disse I1, I2, nem I3. Por quê, professor? Porque, gente, a corrente elétrica numa associação em série é igual para todos. Não tem necessidade de eu colocar I1, I2 e 3. Por quê? Porque o valor é igual. Todas essas correntes aqui valem 3 nessa questão. Todas as correntes valem 3. Então, não tem necessidade de eu chamar de I1, I2 e I3. Tudo isso aqui eu vou chamar simplesmente de I. Tá bom? Então, vamos embora. Espero que você tenha entendido. Quanto vale o primeiro? Fica 15 vezes 3 é igual. R2 vale 5. Corrente vale 3, porque é igual para todo mundo. R3 vale quanto? Vale 10. E a corrente vale 3, porque é igual para todo mundo. Então, ficaria assim, ó, 3 vezes 15, 45 volts. 3 vezes 5, 15 volts. 3 vezes 10, 30 volts. Pronto. Esses são os valores da DDP de cada um. Então, é isso, gente. Olá, gente. Vamos resolver agora algumas questões relacionadas à associação em paralelo. Tá? Primeiramente, vamos falar da diferença entre elas. Temos a associação em série e a associação em paralelo. Só para relembrar. Numa associação em série, eu tenho um fio, uma ramificação de fio, um pedaço de fio, e eu tenho um resistor, 2 resistores, 3 resistores, podem ser 4 resistores, pode ser 5 resistores, tá? É só um exemplo. Eu tenho um único fio e um resistor colocado um do lado do outro, tá bom? E este outro aqui é o desenho, é a configuração de uma associação em paralelo. Presta atenção que os dois desenhos não são iguais, são bem diferentes, tá bom? Aqui eu tenho um resistor colocado em um fio, o segundo resistor colocado no seu próprio fio e o terceiro resistor também tem o seu próprio fio. Eu tenho o fio do primeiro resistor, o fio do segundo resistor e o fio do terceiro resistor. Bem diferente da associação, tá, em série, que eu tenho um único fio, tá, e um resistor colocado um do lado do outro.
Na associação em paralelo é diferente. Presta atenção que eu tenho um resistor colocado um embaixo do outro e cada resistor está no seu fio próprio, tá bom? Então bora continuar agora. Espero que você tenha entendido um pouquinho da diferença entre elas, para quando você encontrar a figura, para quando você encontrar o desenho, você saiba dizer que aquele é uma associação em série e aquele outro é uma associação em paralelo. Vamos lá. O que ele está pedindo na primeira questão? Dada a associação, determine. Na letra A, bem aqui, ó, na letra A, ele está dizendo é para calcular, é para determinar a resistência equivalente da associação. Gente, primeiramente, o resistor equivalente é aquele cara, presta atenção, o resistor equivalente, vou colocar ele aqui do lado, ó, esse cara aqui vai ser o nosso resistor equivalente. O resistor equivalente é aquele cara que sozinho, ele sozinho tem a força, ele tem a intensidade, ele tem o poder de todos os outros da associação. Tá bom? Por isso ele é chamado de resistor equivalente, porque ele equivale a todos os outros da associação. Ele substitui todos os outros. Ao invés de eu ter 3 resistores, eu posso ter um único resistor que tem a força dos outros 3, ou tem a intensidade, ou tem o valor dos outros 3. Tá bom? Primeiramente, esse é o resistor equivalente. É isso que ele está pedindo para nós calcularmos, o valor do resistor equivalente da associação. Agora, como é que a gente vai para calcular o resistor equivalente de uma associação, tá, em paralelo? Presta atenção para cá. A gente vai fazer o seguinte. Na letra A, ele pede, determine o valor do resistor equivalente da associação em paralelo. Como é que a gente faz isso? Gente, o resistor equivalente de uma associação em paralelo é a soma dos inversos. É assim que fica a equação, ó. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor equivalente número 1 mais 1 sobre o resistor equivalente número 2 mais 1 sobre o resistor equivalente número 3. É a soma dos inversos. Eu tenho a soma do inverso do primeiro, a soma do inverso do segundo resistor e a soma do inverso do terceiro resistor. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os valores dos resistores? Presta atenção aqui, ó. Quais são os valores? O primeiro vale 60, o segundo vale 20 e o terceiro vale 30, tá bom? Bora lá. Bora colocar aqui tudo bonitinho. Presta atenção. A associação em série, para achar o valor do resistor equivalente de uma associação em paralelo, é um pouquinho complicado, tá? Mas se prestar atenção, dá certo. Então, ficaria assim, ó. Bora colocar aqui, ó. Ficaria 1 sobre o resistor equivalente igual 1 sobre 60, que é o valor do primeiro, 1 sobre 20, que é o valor do segundo, 1 sobre 30, que é o valor do terceiro, tá? O que eu tenho aqui na minha equação? Eu tenho soma de frações, cujo denominadores, ó, esse cara é um denominador, esse cara é um denominador, esse cara é um denominador. Denominador, numa divisão, denominador é aquele cara que fica embaixo, tá? Então, temos soma de frações cujos denominadores são diferentes. Os valores valem 60, 20 e 30. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum entre eles. É um número que pode ser dividido por todos eles, tá? É um número que a gente vai encontrar e esse número pode ser dividido por todos eles sem ter problema algum, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar o tal do MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre eles. Ficaria assim, ó. 60, 20, 30. Eu coloco aqui uma barrinha bem aqui. E eu vou fazer a divisão com todos eles. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um número que divida todos eles, tá? Perceba comigo que aqui termina em 0, aqui termina em 0 e aqui termina em 0. Os 3 números terminam com 0. Então, eles podem ser divididos por 10 simultaneamente. Então, ficaria assim, ó. Por 10, eu tenho 60, né? Vamos começar. 60 dividido por 10. Eu vou eliminar os zeros para simplificar a minha vida. Resposta vai dar 6. 20 dividido por 10. 20 dividido por 10. Vou simplificar aqui os zeros para facilitar a minha vida. Aqui a resposta vai dar 2. 2 dividido por 1 dá 2.
E o terceiro é o 30. 30 dividido por 10. Também vou eliminar os zeros para facilitar a minha vida. 3 dividido por 1 dá 3. Então, aqui, 60 dividido por 10, a resposta dá 6, vírgula. 20 dividido por 10, a resposta dá 2, vírgula. 30 dividido por 10, a resposta dá 3. Pronto. Tudo bem até aí? Já fizemos essa primeira parte aqui. Agora, vamos continuar a divisão até a resposta dar 1, 1 e 1, tá? Esses três números podem ser divididos por 2 e podem ser divididos por 3. Não vai dar para todo mundo, mas vamos fazer ou por 2 ou por 3, tanto faz. Vou começar pelo 3. Então, ficaria 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, vai dar 2. 2 dividido por 3 não dá, então deixa aí mesmo. 3 dividido por 3, a resposta vai dar 1. Então, ficaria aqui 6 dividido por 3 dá 2. 2 repete, porque não dá para dividir 2 por 3 que não dá certo, tá? Então, repete. 3 dividido por 3, a resposta dá 1. Pronto. Tudo bem até aí? Vamos continuar, tá? Esse é o intuito, esse é o objetivo, tá? Então, ficaria assim agora, por 2, né? Por 2 vai dar o seguinte. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 dividido por 2 não dá, deixa aí mesmo, tá? Então, ficaria 2 dividido por 2 dá 1, ok. 2 dividido por 2 dá 1, ok. E 1 não dá para dividir, deixa ele aí mesmo. Pronto. Gente, quando ficar 1, 1 e 1, acabou a minha conta, tá? Esse foi o meu objetivo, acabou minha conta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, presta atenção, eu sei que são muitos detalhes, mas conforme a gente vai treinando, vai relembrando a fazer o MMC entre os números, entre somas de denominadores diferentes, isso é coisa de quinta série, sexta série que a gente já fez, só que a gente esquece ao longo da vida, e aí vai dando tudo certo, tá? Tem que ter empenho, tá? Vamos embora, tem que ter empenho, determinação. Pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seguinte, esses valores que ficaram aqui, que são as minhas respostas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse e vou multiplicar com esse aqui. A resposta vai dar 6. Eu vou pegar o 6 e multiplicar com o de cima. Quanto é que vai dar a resposta? Vai dar 60. Então, o MMC entre esses três números dá 60. 60 pode ser dividido por todos esses três números aqui, ó, simultaneamente, numa boa, tudo certo, tá? Então, vamos lá. Tudo bem até aí? Então, gente, eu vou ter que apagar esse lado aí, né? Que é para colocar o 60, tá? Posso apagar isso aqui? Depois você pode pausar o vídeo, né? O mais importante é esse aqui, ó, que é o 60 que eu quero, tá? Então, vou apagar isso aqui. O importante é o 60 que eu quero. É o valor que eu preciso. E vou continuar a minha conta. Ficaria assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente é igual, abre fração, 60, que é o meu MMC, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 60 aqui, eu vou dividir com esse cara, vou dividir com o segundo e vou dividir com o terceiro. E as respostas eu vou colocando aqui em cima, eu vou fazendo o seguinte, eu vou multiplicando, tá? Tudo bem até aí? Então vamos lá, ficaria assim, ó. 60 dividido por 60, ficaria 60 dividido por 20, 60 dividido por 30. Não é isso que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 60 e dividir com 60, 60 dividido por 20, 60 dividido por 30, tá? Presta atenção. Eu não quero que você erre isso aí por besteira, tá? Então, vamos embora. 60 por 60, bem que eu corto esse zero com esse zero para facilitar a minha vida. 6 dividido por 6, a resposta dá 1. Aqui, ó, eu corto esse zero com esse zero para facilitar a minha vida. 6 dividido por 2, a resposta vai dar 3. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui de baixo para facilitar a minha vida. 6 dividido por 3, a resposta vai dar 2. Gente, esses números aqui, presta atenção que eu vou fazer. Ó. Esses números que estão bem aqui, eu vou fazer o seguinte. Cada um deles eu vou multiplicar com esses outros aqui em cima, bem aqui, ó. Tá? Eu vou pegar 1 vezes 1, 3 vezes 1 e 2 vezes 1, tá? E vou colocar a resposta aqui desse lado, bem aqui, ó, aqui em cima, tá? Eu vou colocar a resposta. Só que, presta atenção, tá? Aqui em cima, eu tenho os números 1, 1 e 1. E isso não vai mudar. Por quê? Porque isso aí é uma fórmula, e a fórmula geralmente ela é definida, ela não muda. Então, se toda vez eu tenho 1, 1 e 1 em cima,
e todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu não vou fazer essa multiplicação com esses caras daí de cima. Por quê? Porque não tem necessidade. O número de cima sempre vai ser 1, tá bom? Esse número de cima sempre vai ser 1. E qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses valores que sobraram aqui, ó. 1, 3, tá? 1, 3, 1, 3 e 2. E vou colocar os valores bem aqui, ó. Aqui, ó. 1 mais 3 mais 2. Tudo bem? E é isso que eu vou fazer, tá? Ao invés de eu pegar esses números e multiplicar com os números de cima, que quando eu multiplicar vai ser igual a ele mesmo sempre, essa resposta que está aqui do meu ladinho, essas respostas estão aqui, eu vou colocar logo direto na minha equação. Ficaria 1 mais 2 mais 3, tá? Presta atenção que esse mais é daqui, ó. Presta atenção que esse mais é daqui de cima, tá? Tudo bem até aí? Então, bora. Bora ver quanto é que vai dar isso aí tudinho. Vou apagar isso daqui para facilitar a minha vida e bora ver quanto vai dar isso aí. Então, ficaria assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente igual 3 com mais 1 dá 4, com mais 2 dá 6, dividido por 60. Tudo bem até aí? Eu tenho igualdade de frações, ó, igualdade de frações. Eu vou pegar esse, multiplicar com esse e esse multiplicar com esse aqui. Toda vez que acontecer essa igualdade de frações. Aí ficaria assim, ó. Ficaria 6 vezes o resistor equivalente igual a 1 vezes 6. 1 vezes 60. 1 vezes 6 não, 1 vezes 60, tá, gente? 1 vezes 60 é 60. Então, ficaria assim, tá? Vou colocar bem aqui, ó. 6 vezes o resistor equivalente é igual a 60. Eu quero encontrar o valor do resistor equivalente. Eu quero encontrar o valor do resistor equivalente. Eu não quero encontrar o valor de 6 vezes o resistor equivalente. Eu quero achar a resposta só do resistor equivalente. Então, esse 6 aqui está atrapalhando. O que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando o resistor equivalente. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria assim, ó. Resistor equivalente igual a 60 dividido por 6. Tudo bem? Quanto vale o resistor equivalente? Resistor equivalente, ele vai valer 10. 10 ohm. Tá bom? Então, o primeiro valor nós já encontramos. Dá 10. Bora encontrar aqui a letra B. O que ele quer saber na letra B? Na letra B, ele quer saber a intensidade de corrente elétrica para cada resistor. Gente, presta atenção aqui para um detalhe, ó. Eu tenho aqui a corrente elétrica ela vai passar por aqui, só que eu tenho 3 fios. Eu tenho um fio 1, o fio 2 e o fio 3. O que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai vir para o primeiro, corrente elétrica do primeiro, a corrente elétrica vai vir para o segundo, corrente elétrica do segundo, e a corrente elétrica vai passar pelo terceiro fio, corrente elétrica número 3. Então, eu vou achar o valor da corrente elétrica do primeiro, a corrente elétrica do segundo, a corrente elétrica do terceiro. Não esquece que a DDP, numa associação em paralelo, ela é igual para todo mundo. Todos estão ligados no mesmo sistema de DDP que vai 60. Esse 60, ele vale para o primeiro, o 60 vale para o segundo e o 60 vale para o terceiro, tá bom? Porque numa associação em paralelo, a DDP que alimenta o sistema é igual para todo mundo, tá bom? Então, vamos encontrar isso. Ficaria desse jeito aqui, ó. Presta atenção para cá. Vou colocar bem aqui, tá? Vou colocar aqui desse lado aqui, tá? Então, vamos embora. Vamos achar o valor aí. Então, ficaria... E para a letra B, eu quero saber o valor da corrente elétrica de cada um deles. Eu quero saber a corrente do primeiro é a DDP sobre o resistor número 1 é igual. A corrente do segundo é a DDP do sistema, porque é igual para todo mundo, sobre o resistor número 2. E a corrente do terceiro é a DDP que vale para todo mundo sobre o resistor número 3. Tudo bem? Então, ficaria assim. DDP do primeiro, a DDP vale 60, dividido por resistor do primeiro, 60. DDP do sistema, 60. Quanto vale o resistor número 2?
20. DDP do sistema, 60. Quanto vale o resistor número 3? 30. Bora achar o valor de cada um deles, tá? Então, ficaria, ó, vou cortar esse 0 com esse aqui, vou cortar esse com esse aqui para facilitar a minha vida, vou cortar o de baixo com o de cima para facilitar a minha vida. 6 dividido por 6, resposta dá 1. 1 ampere, porque é corrente elétrica. 6 dividido por 2 dá 3. 3 amperes, porque é corrente elétrica. 6 dividido por 3 dá 2 amperes, porque é corrente elétrica. Pronto. Na letra B eu já encontrei os valores 1, 3 e 2. Essa é a resposta, tá bom? E na letra C, o que está pedindo na letra C? Vamos lá. Na letra C, que está bem aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Na letra C, ele pede a intensidade total de corrente da associação. Quanto vale a corrente total? O que a gente vai fazer? Ó, a gente já sabe a corrente do primeiro, a corrente do segundo e a corrente do terceiro. Se eu somar todas essas correntes, eu tenho a corrente total. Então, a letra C, ele quer saber a corrente elétrica total. IT, corrente elétrica total. A corrente elétrica total, ela vai ser a soma de cada parcela das correntes elétricas. Eu tenho a corrente elétrica 1, o 2 e o 3. A soma delas vai dar a corrente total. Então, corrente total vai ser igual. A primeira vale 1, a segunda vale 3 e a terceira vale 2. Quanto vai dar essa corrente elétrica total? Corrente elétrica total vai ser igual a 6 amperes, tá bom? É só somar as correntes. Gente, então é isso. Então vamos lá, gente. Dando continuidade às resoluções de questões associadas às associações em paralelo, tá? Vamos continuar aqui resolvendo. Aqui eu tenho um exemplo de uma associação em paralelo. Lembrando para você, uma associação em série, eu tenho um pedaço de fio ou uma ramificação de fio, tá? E eu tenho um resistor, 2 resistores, 3 resistores, por exemplo. Eu tenho 3 resistores ligados a um único fio, um do lado do outro. Isso aqui é um exemplo de uma associação em série. A associação em paralelo, que é essa aqui do ladinho que você está vendo, presta atenção que o desenho é bem diferente da associação em série. Na associação em série, eu tenho um resistor, um do lado do outro, em um único fio. Já na associação, tá, em paralelo, eu tenho aqui, ó, um resistor no seu fio, o segundo resistor no seu próprio fio e o terceiro resistor também no seu fio. Eu tenho um fio para o primeiro resistor, outro fio para o segundo resistor e outro fio para o terceiro resistor. E eu tenho um resistor, um embaixo do outro, tá bom? Então, essas são as diferenças entre uma associação em série e uma associação em paralelo, tá bom? Uma das diferenças, tá? Tem outras também, mas essas aqui são as principais. Vamos embora. A segunda questão fala assim para você. Dada a associação, determine. Tá aqui a associação. Já sabemos que é uma associação em paralelo, tá? Porque tem cada resistor no seu fio e um embaixo do outro. O que ele está pedindo na letra A? Presta atenção bem aqui, ó. A letra A está aqui, ó. Ele pede a resistência equivalente da associação. O que é um resistor equivalente? Primeiramente, eu vou desenhar aqui o resistor equivalente aqui do ladinho, tá? O resistor equivalente é aquele cara, tá? O resistor equivalente é aquele cara que sozinho ele tem a força, ele tem a intensidade de todos os outros da associação. Eu posso substituir todos os resistores da associação por um único resistor chamado de resistor equivalente, porque ele tem o valor de todos os outros, ele tem a força de todos os outros, ele tem a intensidade de todos os outros, tá bom? Esse cara é chamado de resistor equivalente. Tudo bem? Então vamos embora. O primeiro resistor vale 10. O segundo resistor vale 30. E o terceiro resistor vale 15. Tá bom? Então vamos determinar aí o resistor equivalente de uma associação em paralelo. Letra A. Como é que eu faço para calcular o resistor equivalente de uma associação em paralelo? Gente, a fórmula para calcular o resistor equivalente de uma associação em paralelo é essa aqui, ó. 1 sobre resistor equivalente igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2 mais 1 sobre o resistor 3, tá?
Vamos embora. Como é que ficaria então? Ficaria 1 sobre o resistor equivalente igual 1 sobre... Quanto vale o primeiro resistor? Bora relembrar aqui, eu até esqueci já. O primeiro, ele vale 10, o segundo vale 30 e o terceiro vale 15, tá? Então, ficaria 1 sobre 10 mais 1 sobre 20, sobre 30, né? 1 sobre 30 mais 1 sobre 15. Tudo bem até aí? É isso aí. Deixa eu só endireitar esse 15 aqui que ficou muito feio. Pronto, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar, ó, eu tenho aqui, presta atenção, eu tenho aqui soma de frações, cada um desse cara aqui, cada cara desse é uma fração, soma de frações cujos denominadores são diferentes. Gente, denominador é isso aqui, ó, 1 sobre 30, por exemplo. O denominador é esse cara que fica aqui embaixo. Esse cara que fica embaixo é chamado de denominador. Então, isso aqui tudinho é chamado de fração. Então, eu tenho uma soma de frações cujos denominadores são diferentes. O primeiro denominador vale 10, o segundo denominador vale 30 e o terceiro denominador vale 15. São todos números diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Para facilitar a nossa vida, para não ficar aquela coisa muito complicada para calcular, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que tirar o MMC entre esses três números. O que é o MMC, caso você tenha esquecido? Isso é coisa de quinta série, sexta série, a gente com o passar do tempo esquece. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Eu vou encontrar um número que seja um múltiplo comum entre eles. Que eu possa pegar esse número e dividir por 10, pego esse número e divido por 30, pego esse número e divido por 15 e os valores vão ser perfeitos. Será uma divisão perfeita. Então eu tenho que procurar um mínimo múltiplo comum entre esses três números para facilitar a minha vida e continuar meu cálculo. Vamos lá tirar isso? Como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui, ó. Eu pego 10, vírgula, eu pego 30, vírgula, e eu pego 15, vírgula. E coloco aqui uma linha entre eles. E vou começar a dividir eles todos, até encontrar o número 1 em 1 para cada um deles. Vamos lá? Vamos começar? Vou começar por um número qualquer. Gente, pode ser qualquer número. Pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, qualquer número. Mas que, portanto, que você consiga dividir esses outros números aí. Já que esse aqui é o 10, esse aqui é o 30 e esse aqui é o 15, e eu já percebi que esses números são divisíveis por 5, então vou logo começar pelo 5, tá? Então ficaria, ó, presta atenção, ficaria assim, ó, 10 dividido por 5, ficaria 30 dividido por 5, isso aqui no borrão, tá, gente? Ficaria 15 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 30 dividido por 5 dá 6. 15 dividido por 5 dá 3. Então ficaria aqui, 10 dividido por 5, 2, 30 dividido por 5, 6, 15 dividido por 5 dá 3. Pronto, tá aí. Olha como já diminuíram os valores dele. Agora eu posso escolher, para dividir esses números, o 2, o 6 e o 3, eu posso escolher o 2 para dividir eles, porque pode ser dividido não todos, mas alguns. O 3 pode dividir eles também, não todos, mas alguns, tá? Isso aqui é um borrão, tá? Vou apagar aqui do borrão. Isso aqui é uma folha à parte, tá? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui o 3. 3. Então ficaria aqui, ó. 2 dividido por 3 não dá, repete o 2. Eu tenho 6 dividido por 3 e eu tenho 3 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. O outro repete porque não dá o número exato. Então ficaria assim, ó. 2. Aqui, 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Agora, eu vou escolher um número que divida o 2, o 2 e o 1. Gente, quando o número dá para ser dividido, eu divido. Quando não dá para dividir, eu vou repetir um número, tá? Então, vamos embora. Agora eu vou escolher o 2. Então, ficaria 2 dividido por 2. Ficaria 2 dividido por 2 no borrão, tá? Ficaria 1 dividido por 2. Isso aqui não dá. Então, eu vou repetir o número que é o 1. Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficaria aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. E aqui repete, que não dá. Pronto. Quando tiver alcançado 1 e 1, acabou a minha conta. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar agora o
MMC. É agora que eu vou encontrar o MMC, que é o múltiplo, é o mínimo múltiplo comum entre eles. Esse número pode ser dividido pelo 10, pode ser dividido pelo 30, pode ser dividido pelo 15, sem problema algum, tá? Bora lá. Vou pegar esse cara e multiplicar por esse. Vai dar quanto? Vai dar 6. E eu vou pegar o 6 e multiplicar por 5. Vai dar quanto? Vai dar 30. Pronto. 30 é o MMC, é o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum entre eles, tá? Eu posso pegar o 30 dividir por 10, vai dar perfeito. Eu posso pegar o 30 dividir por 30, que vai dar perfeito. Eu posso pegar o 30 dividir por 15, vai dar perfeito, tá bom? Então, o meu objetivo já foi alcançado. Foi encontrar o MMC, tá bom? O que eu vou fazer agora? Presta atenção. Gente, eu vou falar de modo geral. Eu vou pegar esse número, que é o MMC, que é o 30. Quando eu dividir ele por 10, a resposta eu vou multiplicar com esse cara aqui de cima, tá? E eu vou repetir na minha equação. Eu vou pegar o 30, dividir com 30 e depois multiplicar com esse cara aqui de cima e colocar na minha equação. Eu vou pegar o 30, dividir por 15, tá? E pegar a resposta e multiplicar com esse cara daqui de cima. Gente, mas, ó, presta atenção. Aqui em cima eu tenho o número 1, o número 1 e o número 1. O número 1 multiplicado qualquer número vai dar ele mesmo. Então, não há necessidade de eu estar fazendo isso, tá? Para facilitar a minha vida, eu vou fazer as divisões e vou colocar logo a resposta na equação, tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Eu não vou fazer esse procedimento todinho, porque o número de cima são todos números 1. E os números 1 multiplicado por qualquer número vai dar ele mesmo, tá bom? Então, para simplificar minha vida, eu vou fazer essa divisão logo direta, tá? E colocar a resposta lá na equação, tá bom? Eu já estou explicando para depois dizer que eu estou fazendo mágica. Não estou, não. Só estou simplificando porque eu já estou vendo que sempre vai dar a mesma resposta, tá? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. Gente, eu vou ter que apagar esse pedaço aqui para poder continuar a minha conta, tá bom? Então, eu vou apagar esse cara aqui do MMC, tá? Para facilitar a minha vida. Isso aqui você faz no borrão, tá? Então, ficaria assim, ó. Continuando a minha conta aqui, ficaria assim, ó. Não esquece que o MMC deu 30. Isso que é importante para nós. Ficaria assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente igual. Abre fração grande e coloca o 30. Não esquece que esse 30 é o nosso MMC que nós encontramos, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 30 aqui e vou dividir com o primeiro. Vou dividir com o segundo e vou dividir com o terceiro, que é o 15, tá? E as minhas respostas eu vou colocando aqui em cima logo direto, tá? Aquele negócio que eu expliquei para você, tá? Vou colocar logo direto, porque os números de cima aqui são 1. E 1 multiplicado por qualquer número vai dar ele mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui. Então, ficaria assim, ó. Presta atenção. Isso aqui no borrão, tá? 30 dividido por 10, que é o primeiro número. 30, que é o MMC, dividido por 30, que é o segundo número. 30, que é o MMC, dividido por 15, que é o terceiro número, tá? Vamos lá. Tirar isso aqui daqui, para não atrapalhar. Ficaria assim, tá? Corto esse zero com esse zero para facilitar a minha vida. A resposta vai dar quanto? 3 dividido por 1, 3. Vou cortar esse zero com esse zero para facilitar a minha vida. 3 dividido por 3, resposta 1. Aqui, 15 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 15 dá 30. Tudo bem até aí? Então, vamos continuar, tá? Gente, eu vou pegar esses valores que eu tinha dito para você, ó, o 3, o 1 e o 2, e vou colocar direto aqui em cima. Ficaria assim, ó, 3 mais, que é daqui de cima, ó, 3 mais 1 mais 2, tá? Olha aqui os valores, tá? 3, 1 e 2, tá? O certo seria eu pegar esse número e multiplicar com esse cara aqui em cima. Só que eu não vou fazer isso porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu ia estar só perdendo tempo fazendo isso, tá bom? Então, eu já estou te explicando para a gente fazer sempre direto, para a gente não perder tempo, tá bom? Então, vamos ver. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui daqui, que aqui a gente já fez a nossa continha, isso aqui é nosso borrão. Ficaria assim, ó. Como é que ficaria a nossa conta? Ficaria 1 sobre o resistor equivalente igual 3 mais 1 dá 4.
4 com mais 2 dá 6. Então, ficará 6 dividido por 30. Tudo bem até aí? Presta atenção. O que eu vou fazer agora? Gente, eu tenho uma igualdade de frações, que a gente aprendeu isso na quinta ou sexta série. Igualdade de razões ou igualdade de frações. Eu vou fazer esse cara vezes esse. E eu vou fazer esse vezes esse. E ficaria assim, tá? Aqui do ladinho, ficaria assim, ó. Ficaria 6 vezes o resistor equivalente igual a 1 vezes 30. 1 vezes 30 dá 30. Todo número multiplicado por 1, gente, é igual a ele mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na minha segunda parte do caderno aqui. Ficaria assim, ó. 6 vezes o resistor equivalente vai ser igual a 30. Eu quero saber o valor do resistor equivalente. Eu não quero saber 6 vezes o resistor equivalente, quero saber só do resistor equivalente. Então, esse número 6 aqui está me atrapalhando. O que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando, vai passar para o outro lado de que forma? Vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria assim, ó, resistor equivalente igual a 30 dividido por 6. Resistor equivalente vai ser igual a... Vou colocar aqui do ladinho, tá, gente? Resistor equivalente vai ser igual a 5. 5 ohm é a minha resposta, tá? Vou colocar aí do ladinho. Então, o valor do resistor equivalente vale 5. Tá bom? Então, vamos embora. O que ele está pedindo aqui agora? Na letra B. O que ele está pedindo na letra B? Bem que é a letra B, tá? Ele quer saber a corrente, tá? A intensidade de corrente de cada resistor. Vamos lá. Vamos para cá aqui para o nosso desenho aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, tá? Olha, a corrente elétrica está passando por aqui. Ela vai passar por este fio, tá? Aqui é a corrente elétrica, tá? Só que quando ela chegar bem aqui nesse pontinho, a corrente elétrica vai vir uma parte para cá, ela vai se dividir em 3, porque são 3 fios, então ela vai vir a corrente número 1 para cá, a corrente elétrica número 2 para cá e a corrente elétrica número 3 para esse outro fio. São 3 resistores, então a corrente elétrica vai para o primeiro, a corrente elétrica vai para o segundo, a corrente elétrica vai para o terceiro. A corrente elétrica vai se dividir pelos 3 fios e vai alimentar, tá, os resistores. Presta atenção que a minha DDP vale 60, mas esse 60 é de toda a associação. Esse 60 vale para o primeiro, o 60 vale para o segundo e o 60 vale para o terceiro, tá bom? É 60 para o primeiro, 60 para o segundo, 60 para o terceiro. Numa associação em paralelo, a DDP, que é esse cara bem aqui, é única. Ela é igual para todo mundo. É 60 para todo mundo, tá bom? Já que toda a associação está ligada a essa DDP de uma forma especial. Então, vamos embora. Vamos calcular isso aí. Não esquece. O resistor 1 vale 10, o resistor 2 vale 30 e o resistor 3 vale 15. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer para calcular a letra B? Na letra B, ele pede, calcule a corrente elétrica de cada resistor. A gente vai calcular a corrente elétrica do primeiro, é a DDP de todo mundo dividido pelo resistor 1. A corrente elétrica do segundo vai ser a DDP de todo mundo dividido pelo resistor número 2. A corrente elétrica do terceiro vai ser a DDP, que vale para todos, dividido pelo resistor número 3. Quanto vai dar cada um desses caras aí? Vamos lá, vamos fazer junto. DDP vale 60. Quanto vale o resistor do primeiro? O resistor do primeiro vale 10. A DDP do sistema vale 60. Quanto vale o resistor número 2? O resistor número 2 vale 15, né? Não é 15? Até ver aqui. É 30, né? 30. Não bora esquecer não. 30. A DDP número... Aqui é DDP de todo mundo, que vale 60, dividido pelo resistor número 3, que vale 15. Pronto. Agora a gente vai fazer esse cálculo aí numa boa. Para facilitar a minha vida, eu vou cortar esse cara com esse cara aqui. Um zero de cima com zero de baixo. 6 dividido por 1 dá 6. 6 o quê? Ampere, porque a gente está falando de corrente elétrica. Para facilitar a minha vida, eu vou cortar esse zero com esse zero aqui de cima. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. 2 o quê? 2 ampere, porque eu estou falando de corrente elétrica. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15 dá 60, tá? Então, eu encontrei a corrente do primeiro, a corrente do segundo e a corrente do terceiro, tá? 6, 2 e 4. O que ele está pedindo agora na letra C? Tá? Na letra C,
Tá aqui a letra C bem aqui, ó, presta atenção. A intensidade total de corrente da associação. Ele quer a corrente elétrica total da associação. Como é que a gente vai fazer para calcular isso? Tá? Letra C, intensidade de corrente total é igual, né? A interrogação. Intensidade de corrente total, gente, é a soma das parcelas. Eu tenho a corrente do primeiro, mais a corrente do segundo, mais a corrente do terceiro. Se eu somar essas parcelas, eu vou encontrar a corrente elétrica total. Quanto vale cada uma delas? Ó, tá bem que você encontrou isso. Ó. A corrente número 1 vale 6, a corrente número 2 vale 2 e a corrente número 3 vale 4. Então, eu vou colocar bem aqui. Ó. Intensidade de corrente total é 6 mais 1 mais 4. Opa, não é 1 não, tá, gente? É 2, tá? Perdão. Então, ficaria isso aí, tá? Quanto que vai dar isso aí? Intensidade de corrente total vai ser igual. Eu tenho 6 com mais 4 dá 10, com mais 2 dá 12. Então, dá 12 amperes. Essa é a corrente total do sistema, gente. É isso. Então, vamos lá, gente. Vamos resolver agora a questão de número 3 sobre associação em paralelo, tá? Gente, então vamos embora. Na associação em paralelo, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiramente, o desenho de uma associação em paralelo é esse desenho aqui, tá? Essa configuração. Presta atenção que numa associação em paralelo eu tenho um resistor, tenho 2 resistores, eu tenho 3 resistores. Presta atenção que cada resistor está em um fio próprio. Cada um está no seu fio. Eu tenho 3 resistores, um embaixo do outro, numa associação em paralelo. Agora, se você for comparar a associação em paralelo com uma associação em série, a associação em série é essa aqui, ó. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui um pedaço de fio, uma ramificação de fio. Eu tenho um único fio. Presta atenção que eu tenho um único fio. E eu tenho, por exemplo, um resistor, 2 resistores, 3 resistores. Eu tenho 3 resistores, um do lado do outro, em um único fio. Isso aqui é um exemplo de uma associação em série. Presta atenção que o desenho da associação em paralelo é bem diferente do desenho da associação em série, tá bom? Não dá para confundir. E cada uma delas tem uma particularidade e com o tempo a gente vai mostrando essas particularidades, tá bom? Tudo bem até aí? Então vamos embora. Isso foi só para explicar, para você não entrar em dúvida entre um desenho e outro, uma associação e outra. A terceira questão ela fala assim: dada a associação, determine. Na letra A, o que ele está pedindo na letra A? Bem aqui, ó, presta atenção. Na letra A, ele está dizendo para você, determine a resistência equivalente da associação. O que é a resistência equivalente? O que é o resistor equivalente de uma associação em paralelo? Está aqui, o resistor equivalente. Gente, resistor equivalente, por que ele é chamado de resistor equivalente? Porque o resistor equivalente, ele equivale, ele tem a força, ele tem o poder, ele tem a intensidade de todos os outros da associação, tá bom? O resistor equivalente, ele equivale à força de todos os outros. O resistor equivalente, ele tem a mesma intensidade de todos os outros da associação. O que eu quero dizer com isso? Eu posso substituir todos esses resistores por um único resistor chamado resistor equivalente, tá bom? É isso que eu quero dizer para você. E vamos encontrar esse valor, vamos encontrar esse resistor que tem a força de todos os outros. Presta atenção que o resistor número 1 vale 10, o resistor número 2 vale 5, o resistor número 3 vale 15, tá? Como é que a gente faz para calcular o resistor equivalente de uma associação em paralelo? Letra A. Como é que nós vamos fazer para encontrar o resistor equivalente de uma associação em paralelo? Gente, a gente vai fazer o seguinte, o resistor equivalente de uma associação em paralelo a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor número 1 mais 1 sobre o resistor número 2 mais 1 sobre o resistor número 3. É a soma dos inversos. O resistor equivalente de uma associação em paralelo é a soma dos inversos. É a soma do inverso do primeiro, a soma do inverso do segundo, a soma do inverso do terceiro, tá bom? Então vamos lá, fazendo a substituição, ficaria assim, ó, 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual 1 sobre 10 mais 1 sobre 5
mais 1 sobre 15, tá? O que eu tenho aqui agora? Eu tenho soma de frações. Soma de frações, gente, 1 sobre 10, isso aqui é chamado de fração, tá? Eu tenho uma soma de frações cujos denominadores, presta atenção, gente, que numa divisão, esse cara que fica aqui embaixo é chamado de denominador. Então, eu tenho uma soma de frações cujos denominadores são diferentes, são valores diferentes. Como é que a gente faz para resolver uma conta como essa aí? A gente tem que encontrar o MMC entre esses três números. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum entre eles. Esse mínimo múltiplo comum é um número que pode ser dividido por 10 e vai dar um valor exato. É um número que pode ser dividido por 5, que vai dar um valor exato. É um número que pode ser dividido por 15, que vai dar um valor exato. Ele pode ser dividido pelos três números simultaneamente e vai dar um valor exato. É o menor número que pode fazer isso, tá bom? E é isso que a gente vai encontrar para continuar nosso cálculo na nossa equação, tá? Como é que a gente vai para achar esse valor, professor? A gente faz isso aqui, ó. Presta atenção. A gente faz isso aqui, ó. Esse é o procedimento. Isso aqui é coisa de quinta série, sexta série que a gente acabou esquecendo. Fica assim, ó. 10,5,15, e coloco uma linha aqui desse ladinho aqui, tá? Eu vou escolher um número que divida os três números de uma vez, tá? Pode ser qualquer número, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, você que escolhe. Você tem que perceber o número, tá? Eu já percebi que esse número aqui é o 10, esse aqui é o 5 e esse aqui é o 15. Então, são três números que podem ser divididos por 5. Então, eu vou escolher logo o 5 aqui, ó. E eu vou fazer. No borrão, gente, ó, presta atenção. Todo esse procedimento aqui, eu vou fazer numa folha à parte. No borrão à parte, que é para depois continuar a conta, tá? Mas eu estou colocando aqui porque eu não tenho como colocar numa folha à parte, tá? Mas eu vou colocar aí, depois eu apago e a gente continua, tá bom? Mas você pode rever o vídeo a hora que você quiser, você pode anotar no caderno, não tem problema nenhum, tá? Você pode pausar o vídeo e tudo. Então, você tem todo esse equipamento para fazer isso, tá? Esses procedimentos. Então, vamos embora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 10, dividir por 5. Eu vou pegar o 5, dividir por 5. Eu vou pegar o 15 e dividir por 5, não é isso? Então, vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. Eu fiz muito pequeno, né? Dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Tá? Vou apagar aqui o borrão daqui. Agora, eu vou escolher um número. Que divida esses aí que estão aí sobrando. Eu não vou conseguir encontrar um número que divida todos eles, mas que eu consiga eliminar um por vez. Eu vou começar pelo 3. Tá? Quem não for igual, gente, a gente repete. Exemplo, 2 dividido por 3 não vai dar exato, repete o 2. 1 dividido por 3 não vai dar exato, repete o 1. 3 dividido por 3, isso aqui dá para fazer, dá quanto? Dá 1. Então vamos lá. 3 dividido por 2 não dá, repete o número 2. 1 dividido por 3 não dá, repete o número 1. 3 dividido por 3 dá para fazer. Quanto é que dá? 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Agora, vou escolher outro número que divida o que sobrou. Esse número é o número 2. Tá? A gente vai seguir o mesmo procedimento. Isso aqui é um borrão, tá? A gente vai seguir o mesmo procedimento. 2 dividido por 2 dá para fazer? Dá. Dá quanto? 1. 1 dividido por 2 dá para fazer? Não, repete. 1 dividido por 2 dá para fazer? Não, repete. Repete o número 1, tá? Então, ficaria assim, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Esse aqui repete e esse aqui repete. Pronto, acabou, ó. Quando nós encontrarmos isso aqui, ó, 1, 1 e 1, acabou a nossa conta. E a gente vai encontrar o MMC, tá? Deixa eu apagar aqui o nosso borrão. Vamos lá. Como é que vai ficar o nosso MMC, tá? Eu vou pegar esse cara e multiplicar por esse aqui. Quanto é que vai dar a resposta? 2 vezes 3 dá 6. Eu vou pegar o 6 e multiplicar por esse daqui de cima, que é o 5. 6 vezes 5 dá 30. Gente, 30 é o nosso MMC.
O 30 ele pode ser dividido por 10, vai dar um número perfeito. O 30 pode ser dividido por 5, vai dar um número perfeito. O 30 pode ser dividido por 15, vai dar um número perfeito e vai facilitar a nossa vida. Não vai ser um número que vai dar imperfeito, vai ser um número que vai dar perfeito e vai dar para continuar nosso cálculo, tudo bem? Então até aí, gente, eu vou apagar essa parte daqui de baixo do MMC, que eu já falei para você que isso aí você faz no borrão, tá? O que é importante para nós é esse 30, que é o MMC. Então, o nosso MMC é 30, e isso é importante para nós. Vou apagar isso aqui para nós continuarmos nosso cálculo, tá? O que é importante para nós é o MMC, tá? Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a abro uma fração grande aqui e coloco o 30. Gente, 30 é o nosso MMC que nós encontramos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no nosso borrão, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar o 30 e vou dividir com esse primeiro, que é o 10, vou dividir com o segundo, que é o 5, e vou dividir com o terceiro, que é o 15, tá? E as respostas eu vou colocando aqui em cima, tá? Tudo bem até aí? É isso que eu vou fazer. Então vamos lá, ficaria assim, ó. 30, que é o MMC, dividido por 10. 30, que é o MMC, dividido por 5. Gente, isso aqui no borrão, tá? E 30, que é o MMC, dividido por 15, que é o nosso e dividido por 15, que é o nosso terceiro número. Bora lá. Vamos lá fazer tudo bonitinho. E eu vou apagar isso aqui daqui, só para você entender, tá? Olha, vamos lá, facilitando nossa vida. Ficaria assim, ó. Gente, presta atenção, só um detalhe. Já que esses números aqui em cima é o número 1, 1 e 1, e todo número multiplicado por 1 vai dar igual a ele mesmo, então eu vou pular essa etapa e vou colocar as respostas diretamente aqui, tá bom? Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então vamos fazer esse truque, esse macete, né, que é para facilitar a nossa vida. Já que a equação tem o número 1 em cima e todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, a gente vai pular isso aí, tá? Então vamos lá. Então ficaria aqui, ó, presta atenção. Eu vou cortar esse zero aqui com esse zero de baixo para facilitar a minha vida. 3 dividido por 1 dá 3. 30 dividido por 5 dá 6. 30 dividido por 15 dá 2. Tá bom? Essas são as respostas. Essas respostas aqui eu vou colocar para cá logo direto, tá? Ficaria assim, ó. 3 mais, coloco o segundo, 6 mais 2, que é a minha resposta. Tudo bem até aí? Então vamos embora. Quanto é que vai dar isso aí? Vou apagar isso aqui. Gente, isso aqui é feito no borrão, que é só para você entender, mas eu faço por aqui. Então ficaria assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual. Eu tenho 3 com mais 6 dá 9. Com mais 2 dá 11. Dividido por 30. Eu tenho uma igualdade de frações ou igualdade de razão. Como é que a gente faz para fazer esse tipo de conta? Eu vou pegar esse cara e multiplicar com esse aqui. E eu vou pegar esse de baixo e multiplicar com esse outro daqui de cima. É aquela famosa multiplicação em x. Então ficaria assim, ó. 11 vezes o resistor equivalente igual 1 vezes 30. 1 vezes 30 é 30. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá bom, gente? Vou colocar isso numa outra folha para a gente não perder o nosso raciocínio. Então, fica 11 vezes o resistor equivalente igual a 30. Eu quero saber quanto vale o resistor equivalente. Não 11 vezes o resistor equivalente, somente o resistor equivalente. Esse 11 está atrapalhando. Então, o que eu vou fazer com ele? Esse 11, o que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando. Eu vou passar ele lá para o outro lado, dividindo. Então, ficaria assim a minha equação. Resistor equivalente igual a 30 dividido por 11. Gente, eu posso já deixar a resposta assim, tá? 30 dividido por 11. Isso serve como resposta. Ou, caso você queira dividir, vamos lá, né? 30 dividido por 11. 3 não dá para ser dividido por 11, porque o 3 é muito menor que o 11. Vou pegar aqui o 30. Quantas vezes eu tenho que multiplicar um 11 para dar próximo de 30? Se eu fizer por 3,
vai dar 33. E 33 é maior que 30, então não posso usar o 3. Eu vou usar o 2. 2 vezes 11 dá 22. Quanto é que vai dar minha resposta aqui? 8. Eu tenho 30, tiro 22, sobra um 8. 8 pode ser dividido por... O 8 pode ser dividido por 11? Não, porque o 8 é menor que o 11. O que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um 0 para ele se tornar maior. 80 pode ser dividido por 11? Pode, porque o 80 é muito maior que o 11. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 11 para dar próximo de 80? Gente, presta atenção. Se eu fizer por 8, vai dar 88. E 88 vai ultrapassar o 80. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por 7. 7 vezes 11 vai dar 77. Quanto vai dar aqui? Eu tenho 80, te subtrai 77, sobram 3. Mas eu já posso colocar isso como resposta, tá? Dá 22,7. Então, dá 2,7 ohm. Qualquer um dos dois tá certo, tá, gente? Como resposta. Tudo bem até aí? Então, vamos embora, tá? Essa é a resposta. Tá? Resistor equivalente igual a 30 sobre 11 ohm ou 2,7 ohm. Esse é o valor do resistor equivalente. Bora voltar para a questão. O que ele está pedindo ainda na questão? Ele está pedindo na letra B, aqui é a letra B. O que ele está pedindo na letra B? A intensidade de corrente de cada resistor. Presta atenção para cá. Ó. Presta atenção aqui. Bora lá. Presta atenção aqui. A corrente elétrica ela vai vir bem aqui. Ó. Aqui vem a corrente elétrica. Tá aqui a corrente elétrica. Mas eu tenho 3 fios. Eu tenho o fio 1, o fio 2 e o fio 3 de cada resistor. A corrente elétrica ela vai se dividir. Uma parte da corrente ela vai aqui para cima e eu vou chamar isso de corrente número 1. Outra parte da corrente vai vir aqui para baixo, eu vou chamar isso de corrente número 2. E a última parte da corrente, que é a corrente número 3, ela vai lá para baixo, para alimentar o terceiro resistor. Tudo bem? Então eu tenho a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. Cada corrente para cada resistor, tá bom? Presta atenção que a DDP, que é a letra U, a DDP do sistema vale 30. Esse 30, numa associação em paralelo, ela vale para o 10, ela vale para o 5 e ela vale para o 15. Ela vale para o primeiro resistor, ela vale para o segundo resistor, ela vale para o terceiro resistor. O 30 é igual para todos eles. 30 é igual para todos os resistores da associação. Porque numa associação em paralelo, a DDP é única, vale para todos. A corrente não é única. A corrente ela se divide para todo mundo, tá bom? Tranquilos? Então vamos embora, vamos continuar. Vamos encontrar a corrente de cada resistor então, tá? Presta atenção que o primeiro vale 10, o segundo vale 5 e o terceiro vale 15. Presta atenção. Vamos lá. Letra B. O que ele quer saber na letra B? A corrente elétrica de cada resistor. Então, eu vou calcular a corrente do primeiro, é a DDP do sistema dividido pela corrente do a resistência do primeiro. A corrente elétrica do segundo é a DDP do sistema dividido pelo resistor número 2. E a corrente elétrica número 3 é a DDP do sistema, porque é igual para todo mundo, dividido pelo resistor número 3. Tudo bem? Vamos lá. Já falei que a letra U, que é a DDP, é igual para todo mundo numa associação em paralelo. Então, vale quanto? Vale 30, né? 30 o valor da DDP? Isso, tá bem aqui, ó, 30. 30 para todo mundo. Então, ficaria assim, ó. 30 dividido para 10, que é o valor do primeiro resistor. 30 dividido para 5, que é o valor do segundo resistor. 30 dividido para 15, que é o valor do terceiro resistor. Para facilitar a minha vida, olha aqui, ó, vou cortar esse zero com esse zero aqui. 3 dividido por 1 dá 3 amperes, porque é corrente elétrica, ampere. 30 dividido por 5 dá 6. 6 o quê? Ampere, porque é corrente elétrica. 30 dividido por 15 dá 2 amperes, porque é corrente elétrica. Então, eu encontrei a corrente do primeiro que vale 3, a corrente do segundo que vale 6 e a corrente do terceiro que vale 2. Tá bom? Essa é a resposta da letra B. Vamos embora. O que ele quer ainda? Ele quer saber aqui, ó, quanto vale a intensidade total de corrente da associação. Ele quer saber a corrente total do sistema. Quanto é que vale? Gente, a corrente total, que é a letra C, a intensidade de corrente total, IT, que é a intensidade de corrente total,
É o seguinte, a intensidade de corrente total de uma associação em paralelo é a soma das correntes, a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. Não esquece que esses valores nós já encontramos aqui, ó, bem aqui na letra B. O primeiro vale 3, o segundo vale 6 e o terceiro vale 2. Então, a gente vai colocar aqui. Corrente total, 3, 6 e 2. Não é isso? É, 3, 6 e 2. 3, 6 e 2. Essa é a corrente total. Corrente total vai ser igual, bora somar. 3 com mais 6 dá 9, com mais 2, 11. Então, vai dar 11 ampere. Tudo bem até aí? Então, é isso, pessoal.